Oi, gente, estamos iniciando mais uma aula hoje e o tema de hoje é uma comparação entre frase, oração e período. Vamos iniciar com a frase. Bom, aqui na tela nós temos alguns exemplos de palavras que, dependendo da entonação e do contexto de uso, elas se transformam em frases. Percebam que eu deixei a observação acima. Frase nominal precisa de entonação. Quando eu utilizei essa dica, eu fiquei pensando em relação à frase que é composta por palavras apenas, uma simples palavra. É necessária a entonação e um contexto de uso e um sentido para que esta palavra seja considerada uma frase. Vejamos os exemplos. A palavra socorro, por exemplo, se ela for dita aleatoriamente, ela é apenas uma palavra. Mas, dependendo do contexto, se pensarmos em uma pessoa que está em apuros e começa a gritar por socorro, aí a entonação vai transformar essa palavra em frase, já que a intenção dessa pessoa é pedir ajuda. Considerando que a emoção, nesse caso, impede o falante de criar frases mais elaboradas, o falante tende a simplificar o pedido, utilizando frases curtas. Já no segundo exemplo, podemos pensar numa pessoa que fala silêncio para alguém que está conversando num ambiente proibido, como uma biblioteca, por exemplo. Aí, essa pessoa tem a intenção de se comunicar advertindo ou repreendendo. Já no terceiro exemplo, temos a palavra não. Perceba que esse não foi utilizado num balão, denotando grito. E geralmente a palavra sim ou não é utilizada como frase no contexto de comunicação, como resposta, e geralmente está substituindo algum tipo de oração. Por exemplo, se alguém perguntar, você já foi à Bahia? Aí a resposta, sim. Sim o quê? Sim, já fui à Bahia. Só que em vez de continuar com a oração, o sim apenas substituiu. E já no último exemplo temos a palavra estupendo, né, como adjetivo, que também pode representar uma resposta ou pode representar uma reação de alguém diante de algo que se admirou, que gostou, que aprovou. Estupendo, lindo, maravilhoso e por aí vai. Percebam pelos exemplos que as frases nominais são constituídas por nomes, que podem ser substantivos, adjetivos ou advérbios. Percebam que aqui na tela nós temos uma comparação de quando a frase for nominal e de quando ela for verbal. Perceba ainda que para ser frase é necessário apresentar um enunciado com sentido completo. Como assim? É quando na frase existe uma estrutura, uma ordem linguística que a isso damos o nome de sintaxe. Bom, por exemplo, se eu disser casa de para camelo dó, eu falei algumas palavras aqui aleatórias e elas reunidas não passam nenhum sentido, não tem nenhuma lógica. Então, a essa reunião de palavras aleatórias eu não posso chamar de frase. Continuando, nós temos aqui na tela frase nominal. Nós temos um grito de socorro, um apelo pela vida, um clamor por justiça. Perceba que nós temos aqui 3 exemplos de frases que não contêm verbo, ou seja, são frases formadas por nomes. Por isso que é chamada de nominal. Se nós analisarmos a primeira frase, nós temos um artigo indeterminado, grito como substantivo, de como preposição e socorro como substantivo, ou seja, não houve presença de verbo. Contudo, lá no finalzinho, vocês podem ver que tem uma outra observação que é também considerada um tipo de frase nominal, mesmo contendo verbo. Contudo, é necessário ter a presença de verbo de ligação, que é aquele tipo de verbo que vai apenas ligar, unir elementos na frase, mas ela é vazia de significado, tá? Não vai apresentar ações, por exemplo. Vejamos o exemplo abaixo. Nós temos Joaquim foi professor. Nós precisamos identificar o sujeito. Para isso, temos que questionar o verbo. Quem é o verbo? É o foi. Então, fazemos a pergunta a ele. Quem foi professor? A resposta é Joaquim.
A partir disso, eu já sei que Joaquim é meu sujeito da frase. O resto que sobrou, eu chamo de predicado. Perceba que o predicado é formado pelo verbo de ligação foi e pelo professor, que é uma característica de Joaquim, ou seja, é um elemento que está no predicado, mas que pertence ao sujeito. A isto nós damos o nome de predicativo do sujeito. Então, um outro tipo de formação de frase nominal é quando nós temos o sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Percebam a frase abaixo. Camila estava exausta. Para identificar o sujeito, questionamos o verbo. Quem estava exausta? A resposta é Camila. Então, Camila é meu sujeito, estava é verbo de ligação e exausta é também um estado, né? Um estado de Camila, ou seja, está no predicado, mas pertence ao sujeito. Agora vejamos o exemplo ao lado de uma frase verbal. Nós temos como exemplo, Amapá pede socorro. Perceba que agora o verbo é pede, ou seja, é um tipo de ação, que quem está praticando é Amapá. Então, Amapá vai ser o sujeito que está praticando a ação verbal. Nesse caso, esta frase é frase verbal. Por quê? Porque nós conseguimos perceber a questão do sentido. Quando a frase é verbal, existe um intuito de movimento, vai exprimir uma visão dinâmica do mundo. Já quando a frase é nominal, vai exprimir uma visão estática do mundo. Esta é a diferença. Bom, continuando, nós temos os tipos de frase. Vejamos o primeiro exemplo da declarativa. Ela vai ocorrer quando enuncia um fato qualquer, podendo afirmar ou negar alguma coisa. Vejamos o exemplo, você escreve música. Então, nesse caso, está afirmando que alguém escreve música. Mas eu poderia também dizer, você não escreve música, que também seria declarativa. Na continuação, nós temos um tipo de frase interrogativa, que ocorre quando deseja dirimir alguma dúvida, receber qualquer tipo de esclarecimento ou até mesmo pedir uma informação. Vejamos o exemplo, você escreve música? Ou seja, está questionando alguma coisa. Na continuação, nós temos a exclamativa, que ocorre quando traduz algum tipo de admiração. No exemplo, nós temos, você escreve música? Então, perceba que nessa frase, né, nesse contexto, o falante está exprimindo um tipo de admiração sobre alguém que pratica o ato de escrever a música. Na continuação, nós temos um outro tipo que é a imperativa, que vai ocorrer quando apresentar uma ordem, um pedido, conselho, convite ou até mesmo uma súplica. Nesse caso, nós temos, escreva uma música. Dependendo do contexto, pode apresentar uma ordem ou até mesmo um pedido. Na continuação, nós temos, por fim, a optativa, que é aquele tipo de frase que vai apresentar um desejo. Para isto, a optativa vai ser formada com o verbo no subjuntivo ou o verbo no imperativo. Vejamos os exemplos. Que Deus lhe pague, que escreva uma linda música, que aí está denotando o desejo do falante sobre algo. Agora que já sabemos o que é frase, vamos analisar oração. A oração vai ser formada por frase ou parte de uma frase que contenha verbo ou uma locução verbal. Por quê? Porque a frase não necessariamente vai ter um sentido completo. Ela pode aparecer por partes, por exemplo, apresentar sujeito e um verbo como predicado, mas não necessariamente apresentar um objeto que o complemente. Né? No caso, tem verbo, então a gente já entende que é uma oração. Percebam os exemplos abaixo. Quando a oração tem apenas predicado, nós temos como exemplo, é tarde. É tarde, nós temos o verbo de ligação. Então, já consideramos uma oração. Mas perceba que a frase fala de tempo, então não tem sujeito. O mesmo ocorre na frase abaixo. Amanhece no cais do Apolo. Também o verbo amanhece, que vem de amanhecer, passa a ideia de tempo. Então, nós não temos sujeito. Temos apenas predicado, mas os predicados possuem
verbos. Então, são 2 tipos de orações. Nós temos abaixo um outro exemplo. Vou encaminhar sua ligação para o setor indicado. Observe a expressão vou encaminhar, que é formada pelo verbo auxiliar mais verbo principal. Nós temos aí uma locução verbal. O que é isso? É quando nós temos a união de 2 verbos com o sentido de um apenas. Perceba que o vou serve de apoio ao verbo encaminhar, que apresenta a ação do verbo. Por isso que encaminhar é o verbo principal. Nós temos 2 verbos onde um depende do outro, complementa de certo modo o outro. Existe uma relação aí de dependência e entendemos que esses 2 verbos têm a finalidade de um, têm a função de um verbo. Por isso que chamamos de locução verbal. Se eu dissesse, por exemplo, vou sua ligação para o setor indicado, ou ainda encaminhar sua ligação para o setor indicado, perceba que ia ficar faltando alguma coisa na frase. Por isso que nesse caso nós precisamos utilizar os 2 verbos com a função de um. Já no exemplo ao lado nós temos aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Perceba que nós temos aquele que não ama, é a primeira oração, porque tem o verbo ama. Não conhece a Deus, é outra oração, porque temos o verbo conhece. E por fim, nós temos porque Deus é amor. Nós temos uma outra oração com o verbo é, que é de ligação. Lembrando que verbos de ligações são aqueles verbos que vão denotar estados. Nós temos o ser, estar, permanecer, ficar, parecer. São verbos que não indicam ações. Bom, na continuação, nós temos período. Para ser período, é necessário conter oração. E a gente vai ter que contabilizar as orações para entender qual é o tipo de período. Se tiver apenas uma oração, chamamos de período simples. Se tiver mais de uma oração, chamamos de período composto. Perceba um exemplo abaixo. Queira o bem, faça o bem, o resto vem. Perceba a utilização dos pontos finais, que indicam fim de frases. Ou seja, nós temos aqui 3 frases que contêm verbo. Então, consideramos 3 orações. Como cada oração possui apenas um verbo, então temos 3 exemplos de período simples. Já na frase ao lado, nós temos não sei se ele toca violão. Perceba a reunião aí que eu estruturei, né? A primeira oração, não sei, e a segunda oração, se ele toca violão. Como é que eu sei primeira e segunda oração? Pela quantidade de verbos. Temos aqui o verbo sei e depois temos o verbo toca. Se temos 2 verbos separados, temos período composto, porque nesse período composto temos 2 orações, que contabilizamos a partir do verbo. Lembrando que se os 2 verbos estivessem juntos, né, na formação de verbo auxiliar com o verbo principal, aí contabilizaríamos como um verbo, porque seria uma locução verbal. Para fixarmos melhor o conteúdo, vamos analisar este exercício. As afirmações verdadeiras são: letra A. Frase é todo enunciado que não traz verbo. Ora, durante nossa aula nós vimos que a frase pode ser nominal e não necessariamente vai ter verbo de ligação. Ela pode ser formada apenas por nomes, então é falso. Letra B. A frase legítima é aquela que não tem mais que 5 palavras. Também é falso, porque não existe um limite de quantidade de palavras para formar uma frase. Nós vimos que ela pode ser formada por apenas uma palavra ou várias. Letra C. A frase pode ser nominal e verbal. Está correto. Se a gente pensar no período, por exemplo, que é um tipo de frase, né? Para ser período precisa ser frase também, ele vai ter essa questão do nominal e verbal no período composto. Então é verdadeiro. Letra D. Período é a frase que traz pelo menos um verbo. Correto. Para ser período, é necessário ser oração. E para ser oração, é necessário ser frase. É como se fosse uma escadinha de dependência. Isso é verdadeiro. Letra E. Uma frase pode ser oração,
Mas uma oração é sempre frase. Também está correto. Quando a gente analisa a palavra pode passar a ideia de possibilidade. Então, sim, uma frase pode ser uma oração. Por quê? Porque se ela tiver verbo, nós vamos considerar uma oração. Se ela não tiver verbo, nós não consideramos oração. Vai ser apenas frase. Mas uma oração é sempre frase, sim. Para ser oração é necessário ser frase com verbo. Então é verdadeiro. Aqui eu trouxe as fontes de pesquisa, caso você se interesse em visualizar o livro que eu pesquisei para formar essa aula. Espero ter ajudado a todos e por hoje é só.